Olá, gente, tudo bem? Aqui sou o professor Rui, de novo. Vamos para a nossa quinta aula de cálculo 3. Tá? Nós estamos ainda no estudo sobre derivadas parciais, derivadas direcionais. Nós vimos o gradiente, vimos derivadas direcionais, aprendemos a encontrar as retas normais a um ponto na superfície, os planos tangentes, tá? E hoje nós vamos seguir ainda e finalizar essa ideia de derivada, que a gente tem que começar a falar sobre integrais múltiplas, né? E a gente vai fechar com chave de ouro falando de dois pontos que são extremamente importantes, tá? O primeiro deles eu já anunciei no fim da aula passada, é a regra da cadeia, tá? A regra da cadeia para várias variáveis ela é um pouquinho diferente, mas vocês vão entender como é que funciona. Tá? Então, nós vamos dividir a regra da cadeia em duas partes. A primeira parte delas, a gente vai imaginar o seguinte, nós temos uma função f, que é do R2 em R. Observe que eu estou fazendo do R2 em R, mas eu vou dar uma ideia como é que seria no R3, ou numa dimensão maior. E aí, nós temos duas variáveis, x e y. Só que essas duas variáveis, elas dependem de uma outra, de uma variável t. Então, observe. Se você quiser derivar para a variável que está lá dentro, a mais interna, porque se você olhar com bons olhos, a sua função z é uma f de uma x que depende de t, e a y também depende de t. Então, no final das contas, a minha z, a minha função aí, no caso a f, ela só depende mesmo de uma variável que é a t, lá de dentro. Só que tem um x aí fazendo meio campo e um y também. Então, o que é que diz a regra da cadeia? Olha, você tem uma função de mais de uma variável, mas todas essas variáveis, elas dependem de uma só outra variável. Então, é possível você derivar essa função com respeito a essa variável que você tem, e essa derivada dá exatamente isso. Professor, não entendi nada do que está escrito aí. Eu vou escrever com outra notação para ficar um pouco mais claro. Olha, você pode derivar sua função com respeito a t. E como é que essa derivada é feita? Ela é feita dessa forma. Você deriva primeiro a f para x e multiplica por a derivada de x para t e soma com a mesma coisa, só que com y. Professor, e se fosse uma função que tem três variáveis, f, x, y e z? Aí aparece mais um pedaço aqui com z. d com f, d com z, dz, dt. No caso aqui, era se nós tivéssemos uma função que fosse um f de x, fosse uma w, né? F de x, y, z. De três variáveis. Tá? Então, observe que quanto mais variáveis eu adiciono, eu só vou ter que adicionar mais coisas na minha regra da cadeia, tá? Então, a gente pode fazer só com dois, porque entendendo com dois, dá para fazer com espaços maiores. Então, olha que interessante. Uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui é nas notações. Observe. Quando eu digo que eu consigo derivar a f para t, nesse momento a f ela só depende de t. Ela só tem uma variável. Porque, imagina só, você está olhando para a variável lá de dentro, só tem uma. Então, eu não botei esse d-ROM, eu botei um d normal. Tá? Porque é uma derivada simples, aquela derivada lá do cálculo 1. Dentro do processo, ó, tem Ds diferentes. Tem hora que tem D, tem hora que tem D-ROM. Quando é que tem D-ROM? Tem D-ROM quando eu estou derivando para X. Ó. Por quê? Porque nesse momento aqui, esse que eu estou circulando, nesse momento, a função tem duas variáveis. Ela tem a variável X e a variável Y. Já nesse outro aqui que eu vou circular, ó, a variável X ela só depende de T. Eu não boto D-ROM, boto um D. Tá? Do mesmo jeito aqui, nesse momento eu olho para ela como se ela tivesse duas variáveis, a variável x e a variável y. Nesse momento a y só tem a variável t. Então, essa notação ela me deixa com essa abertura de falar, olha, agora eu estou olhando para a função considerando ela uma função de uma variável. Agora eu estou olhando para a função considerando ela de duas variáveis. Essa notação de cima é mais compacta, mas você perde isso.
você poderia até pensar, ó, eu posso, em vez de f de t, botar f'. No lugar de x, eu posso botar um x'. No lugar de y, eu posso botar um y'. Porque todas essas aí, você está olhando de certa forma como se ela dependesse só de t. Pode fazer isso, tá? Interessante também. Mas o importante é que você entenda a filosofia do negócio. Vocês vão ver já no caso, na parte 2, que as coisas são análogas. Então, vamos fazer exemplos para poder a gente fixar melhor essas ideias. Então, novamente, nós temos a função, ó, duas variáveis, temos o x, temos o y. Eu pedi para calcular o f'. Olha, eu botei f', não botei df de t, botei f'. Então, quem é o f' de t? Eu vou usar a regra da cadeia. É df dx mais d1f, d1y, dy dt. Então, quem é o f'? Quando eu derivo para x, fica 4x à quinta, mais a derivada exponencial é ela mesma. Eu vou derivar em cima, porque é uma composta aí. A derivada de xy para x dá y. Tudo isso eu vou multiplicar por a derivada de x para t. A derivada do cosseno é menos o seno. Observe que nesse momento eu estou misturando x e y. Já eu padronizo. Mas eu vou derivar agora para y. A primeira parte dá zero. A segunda fica x elevado a xy. E agora eu vou derivar o y para t. O derivado do seno é o cosseno de t. Então, esse é meu f'. Professor, não está do jeito que eu quero, porque tem lugar que tem x e y e eu quero que apareça só t. Beleza. Então, vamos lá. Fica 4. Quem é o x? Cosseno de t ao quadrado mais seno de t vezes e elevado a seno vezes o cosseno. Tudo vezes menos o seno de t, mais, não vai caber, vou botar aqui embaixo, cosseno t vezes e elevado a seno t cosseno t, tudo isso vezes cosseno de t. Então, observe que é muito trabalhoso, é muito grande, mas dá para fazer, tá? Aí alguém poderia perguntar, professor, eu poderia muito bem trocar o x e o y dentro da função já, e depois só derivar para t? Poderia, você também poderia, só ia ter mais trabalho. E tem problemas que não dá para fazer isso, porque eles omitem algumas informações. Usando a regra da cadeia, dá. Tá? Então, vamos para o caso 2. Então, o que seria a parte 2? Seria você pensar, ó, eu tenho novamente uma função de duas variáveis, tá? Que eu chamei de z igual a f de xy. Só que a minha x, ela depende de outras duas. Depende de s de t. E meu y depende de outras duas. Depende de s de t. Também. Então, se eu quiser derivar para que está mais lá dentro, por exemplo, derivar f para s, porque se você olhar com carinho, ó, a f, a z, né? A E é uma f que depende de x, só que o x depende de st, e o y também depende de s de t. Então, eu posso querer derivar a f para as variáveis que estão mais lá dentro, que são o s e t. Então, para fazer isso, o que é que eu tenho que fazer? Olha, derivar f para s, observe que é a mesma regra da cadeia, a mesma história que a gente tinha agora. Derivo primeiro f para x, depois um x para s, mais derivo o f para y, depois o y para s. Para a variável t, do mesmo jeito. Então, observe, gente, que se eu tivesse uma função de 3 variáveis, uma w igual a f de x, y, z, onde a x depende de st, eu vou botar todas dependem de st. Vou botar assim. E a z também depende de st.
a gente fazia a mesma coisa. Se eu quiser, por exemplo, o f para s, eu tenho que derivar o f para x primeiro, depois o x para s, mais aí o f para y, o y para s, mais o f para z e o z para s. É o mesmo trabalho sempre. Aí alguém poderia perguntar, professor, e essas funções que estão dentro, elas poderiam depender não só de ST, mas ST e U, outra variável, poderia também. Aí você só estende do mesmo jeito os raciocínios, tá? Em vez de você ter a derivada f para s e f para t, você ia ter f para s, f para t e f para essa terceira variável. Então, tudo isso dá para estender para um estudo um pouco maior. Então, a gente vai fixar em aprender esse caso, porque aprendendo ele, todos os outros ficam com a mesma ideia, tá? Então, eu fiz com outra notação e observe que agora eu não tenho mais dúvidas quanto à minha notação. Por quê? Porque a f tem duas variáveis, eu vou usar sempre o DROM. Meu x depende de duas variáveis e meu y também. Então, nesse momento, eu vou usar DROM para todo mundo. DROM, quem seria DROM f, DROM s? Deriva para x, multiplica por a derivada de x para s, depois deriva o f para y, y para s. E assim serve para DROM f, DROM t. Tá? Então, olha que a regra da cadeia parece ser muito difícil, mas não é. É um pouco trabalhoso. Tá? Então, vamos fazer um exemplo só para a gente tentar fixar melhor as ideias. Então, eu tenho essa função, f de x, y é essa. E aqui eu tenho as variáveis. Então, uma forma organizada de fazer isso é você... Não, vamos fazer todas as parciais e depois a gente encaixa. Tá bom, então vou fazer o fx. Quem seria o fx? 2x. Quem seria o fy? 2y. Quem seria o x para s? Seria 1. Quem seria o x para t? 2t. Quem seria o y para s? 3s ao quadrado. Quem seria o y para t? 4t. Tá? Então, fiz todas as parciais aqui, agora só vou encaixar na regra da cadeia. Então, se eu quisesse o df, ds, por exemplo, é o df dx, dx, ds, df, dy, dy, ds. Eu já tenho todos esses resultados ali em cima, então só vou substituir. É 2x vezes dx ds dá 1, mais df dy, 2y, dy ds, 3s ao quadrado. Tá? Então, observe, eu estou misturando em alguns momentos x e s e t. É porque o t não apareceu por discrepância do destino. Então, no lugar do x, eu vou botar o x que está definido ali em cima. Então, são 2x. 2s mais t ao quadrado. Porque o x está aqui em cima, eu vou circular. O x é esse. E o y é esse. Vezes 1, não vou botar o 1. Mais 2y vezes 3s ao quadrado. Então, essa aqui seria a minha derivada para s. Eu pedi foi a para t, ó. Mas o exemplo é análogo, tá, gente? Eu fiz para S por engano. Enfim, essa é a ideia básica de regra da cadeia. Dá para estender para coisas maiores? Dá. O problema é que nós não temos tempo de ficar fazendo muitos problemas, né? Agora, para finalizar nosso estudo de derivadas, nós vamos entrar numa parte que eu gosto muito, inclusive, tá? Eu acho que essa é a aula que eu mais gostei de elaborar e mais estou me divertindo para ministrar, porque agora nós vamos falar um pouco sobre uma coisa que eu gosto muito, que é a otimização, tá?
Então, nós vamos fazer a mesma coisa que já foi feita em outro momento lá no cálculo, que é tentar usar a ferramenta do cálculo diferencial para tentar encontrar máximos e mínimos de função. E eu não sei se vocês lembram, mas lá no cálculo 1, vocês podem até rever a aula, né, já que fica gravado. Eu fiz uma aula quase toda sobre máximos e mínimos. Mostrei como era que a gente usava a primeira derivada para encontrar candidatos a máximo e mínimos. Depois eu mostrei como é que a segunda derivada me ajudava a separar quem era máximo, quem era mínimo e quem era ponto de inflexão, tá? Do mesmo jeito, nós vamos trabalhar aqui, só que um pouquinho diferente, assim. Tem uma extensão por causa do domínio, que aumentou a dimensão do domínio, tá? Então, vamos começar trabalhando com o teste da primeira derivada, tá? Então, vamos pensar que nós temos uma função de R2 em R, tá? Nós vamos fixar esse estudo de R2 em R, porque é onde eu sei desenhar gráfico, que é onde é mais fácil de entender. Os outros casos dá para fazer também, e a extensão ela é um pouquinho mais sutil, mas dá para fazer, tá? Então, trabalhando em funções de R2, vamos definir a seguinte coisa. A gente diz que um ponto do domínio AB é um ponto crítico se o gradiente da função nesse ponto dá zero. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se eu derivar a função parcialmente para x e substituir no ponto AB, vai dar zero. E, do mesmo jeito, se eu derivar parcialmente a função para y e substituir nesse ponto AB, também eu vou obter o número zero como resposta. Então, observa só, a definição de ponto crítico lá nas funções reais é a mesma. O que é um ponto crítico lá? É um ponto que anula a primeira derivada. Então, a gente diz lá que C é crítico se o f' de C for igual a zero. Isso para funções de R em R, né? A gente viu lá no cálculo 1. Então, observe que essa definição ela é bem análoga a essa outra, né? A gente só estendeu um pouquinho a noção de derivada. Tá? Então, vou apagar aqui, que é só um repeteco. Esse ponto crítico, ele pode ser algumas coisas diferentes. Do mesmo jeito que lá na derivada, eu não sei se vocês lembram, mas lá nas funções de uma variável, um ponto crítico podia ser um ponto de máximo. Quando era que ele era um ponto de máximo? Se o gráfico da função fosse assim. Aqui em cima ele era um máximo. Tá? A derivada C0 era dizer que, que o coeficiente angular da reta tangente era paralela ao eixo x, ou seja, a tangente era deitada. Poderia ser um mínimo, novamente, como a derivada é zero no ponto, o ponto crítico está aqui, ó. O ponto crítico está aqui na... Aqui o ponto crítico. A derivada, como ela é zero, o coeficiente angular é zero, ou seja, a reta também é deitada. Mas poderia acontecer, em vez de ser máximo e mínimo, de ser um ponto de inflexão. Eu não sei se vocês lembram da função f de x igual a x ao cubo, que a derivada no zero é zero, mas a função ela é assim, ó. É o momento exato que ela muda de concavidade. Ela vinha com a concavidade para baixo, depois ela passa aí com a concavidade para cima. Esse ponto aqui, ele nem é máximo e nem é mínimo. Ele é o que a gente chama de ponto de inflexão. A função vinha com a concavidade para baixo e ela muda para a concavidade para cima. Tá? Então, em uma variável, a gente tinha essas configurações. Para a função de várias variáveis, a gente vai ter coisas parecidas. Olha, um ponto é crítico, ele pode ser máximo, e eu vou sempre botar máximo local, porque eu não tenho ferramentas para dizer que quando um máximo é global, tá? Só se eu analisar a função e aí eu conseguir tomar minhas conclusões a partir da função. Pode ser um mínimo e pode ser um ponto que eu vou chamar agora de ponto de Sela, tá? Ponto de Sela a gente já viu nas primeiras aulas quando eu estava mostrando os gráficos de função, mas já a gente vai ver um. Então, eu vou só voltar aqui para eu apagar isso aqui, que ficou carregado. Então, vamos olhar geometricamente o que é cada um desses pontos. Ó. A origem aqui é um ponto de mínimo.
é um ponto de mínimo local. Essa função, gente, é a minha função z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Acho que é essa. Olha aqui. Pronto, voltou, perdão. Esse ponto, de fato, ele é um mínimo global, tá? Porque a função, ela nunca mais, em nenhum momento, ela vai assumir valores menores do que isso. Então, ela é um mínimo, nesse caso, global. Essa informação de ser mínimo global, eu não tenho sempre. Eu não sei quando é que eu vou ter um mínimo, quando um mínimo é global de fato, tá? Mas a ideia de ser mínimo local, a gente vai conseguir responder essa pergunta usando as derivadas, tá? Esse outro gráfico é interessante, por quê? Porque nele nós temos dois pontos que são máximos locais, né? Que são esses pontos aqui, que estão aqui nessas alturas. Ó. Eu não sei se é a mesma altura, porque o gráfico tá torto. Eu acredito que eles têm a mesma altura, é só o gráfico que está torto. Mas, de qualquer modo, eles são máximos globais, porque máximos locais, perdão, porque numa vizinhança deles, eles são, de fato, o maior valor, tá? E esse ponto aqui, ó, que eu vou botar até de outra cor, vou botar de uma cor chamativa, amarelo, ele é um ponto de cela. Se você olhar, ele é o ponto mesmo da cela, onde o cavaleiro senta. Que, se você andar de alguns modos, ele se comporta como mínimo. Se você andar de outros modos, ele se comporta como máximo. Tá? Então, é muito interessante essa configuração, porque esse é um ponto de cela. O nome cela porque é a cela, parece a cela mesmo, aquela cela que o cavaleiro ele usa para cavalgar, tá? Então, a gente consegue identificar esse ponto usando derivação, tá? Esses pontos. Então, esses pontos críticos, só voltando, eles são fortemente, todos eles devem assumir alguma coisa desses três números, tá? Por quê? Porque se você olhar na prática, é a mesma ideia da derivada em uma direção, tá? Geometricamente nós temos a mesma coisa, a mesma ideia, tá? A diferença é que muda um pouquinho o espaço, mas eu não sei se vocês lembram, eu posso até fazer um rabisco aqui. Vou fazer assim. Que é a região. Uma derivada parcial, não sei se vocês lembram, mas tem até um desenho. Eu fixava uma direção, aí eu tinha um coeficiente angular aqui, tá? De certa forma, quando essas derivadas parciais dão zero, é porque a tangente lá em cima ela é paralela ao plano que está aqui embaixo. Então, você traça direções paralelas. O que é que você está fazendo? Você está achando um plano tangente que é paralelo ao plano x lá embaixo. Então, em vez de termos, como eram lá, no caso de uma variável, a gente tinha assim, ó, a reta tangente era paralela ao eixo x. Tinha essas duas retinhas eram paralelas, essa e essa. No caso agora, como a dimensão é um pouco maior, o que é que nós temos? O plano tangente aqui em cima é paralelo ao plano OX. É paralelo a esse plano aqui de baixo.
Mas a ideia geométrica é a mesma, só muda que a gente aumentou uma dimensão, tá? Então, a ideia de ser máximo, mínimo, ou o ponto de cela é a mesma, tá? É interessantíssimo porque todo estudo é uma generalização, todo esse estudo é uma generalização. A gente vem lá do cálculo 1 e não salta para o cálculo 3, a gente sobe degraus bem pequenos, tá? Aí a pergunta que pode surgir naturalmente, que me surgiu na cabeça, que eu até já estava aqui ansioso para falar, é como é que eu caracterizo. Olha, eu encontrei aqui tantos pontos críticos, como é que eu vou caracterizar eles em pontos de máximo, mínimo ou pontos de cela? E a resposta é, nós temos um teorema que nos ajuda demais, que diz assim, olha, se você tem um ponto crítico AB já é crítico. Ou seja, quando você faz as derivadas parciais dele nesse ponto, dá zero. Vamos chamar de delta esse número aqui. De delta ou discriminante. É só para não ficar carregando a notação, tá? fxx, fyy mais menos f de xy ao quadrado. Esse número aí. Então, f tem um máximo no ponto se a segunda derivada for menor que zero e o delta for maior que zero. Duas coisas que eu tenho que testar. É o mínimo se o fxx for maior que zero, e o delta continuar sendo maior que zero. Então, observe, para ser máximo ou mínimo, esse delta tem que ser maior do que zero. Já se o delta for menor que zero, o que nós temos é um ponto de cela. Aí alguém já poderia me perguntar, professor, e se esse delta for zero? Porque o senhor tratou de dois momentos diferentes, quando ele é maior que zero, quando ele é menor que zero. Se ele for zero, nosso teste não é conclusivo. Ele pode ser qualquer uma das coisas e a gente não consegue concluir. A gente tem que apelar para outra ferramenta, tentar desenhar o gráfico, sei lá, usar um software. Nos dias de hoje, a gente usaria um software para olhar como é o gráfico. Tá? Então, dá para a gente ter uma noção das coisas. Então, alguém poderia me perguntar, professor, e esse discriminante, por que ele é assim? Gente, esse discriminante é assim por causa da matriz hessiana, que em algum momento do curso, nós vamos nos deparar com ela, que é essa matriz aqui, ó, fxx, fxy, fyx. Aquele discriminante é nada mais nada menos que o determinante dessa matriz, tá? E aí, como a gente sabe que o fxy é igual ao fyx, quando você faz o determinante, fica exatamente aquele delta, tá? Mas essa informação vocês podem pesquisar depois um pouco mais sobre essa matriz, que é a matriz hessiana, tá? Escreve assim, hessiana. Tá? Então, vou deixar essa informação para vocês curiosos de plantão. Então, vamos fazer exemplo para praticar, tá? Vou fazer um exemplo simples primeiro. Então, primeiro passo, encontrar os pontos críticos. Então, vou fazer o gradiente, que é fácil aqui. Derivar primeiro para x, 2x. Depois vou derivar para y. Vamos igualar isso a zero e ver quem são os pontos críticos. Então, para igualar isso a zero, 2x tem que ser zero e 2y tem que ser zero. Só acontece isso quando? Quando x for igual a zero e o y for igual a zero. Então, meu ponto crítico, que eu vou chamar de P, é 0, 0. É o único que anula o gradiente. Esse meu P é o único ponto crítico. O que me resta é saber se ele vai ser um ponto de máximo mínimo ou vai ser uma cela. Tá? Então, para isso, o que é que nós precisamos fazer? Fazer o teste da segunda derivada. Vamos fazer o fxx para ver o que é que vai dar. O fxx dá 2. Por quê? Porque quando eu derivo o f para x, dá x, 2x. Se eu fizer o fxx, dá 2. Então, eu já achei maior que zero. Isso aqui já é maior que zero. Agora, eu vou fazer o fyi. Dá 2 também. Vou fazer o fxy.
dá zero. O fyx também dá zero. Quanto é que vai dar o delta, então? Ó, quem é o delta? Só para a gente lembrar. É o fxx vezes o fyy menos o fxy ao quadrado. Fica fxx, fyy menos fxy ao quadrado. Então dá 4, né? Que é 2 vezes 2 menos 0. Então, tanto o fxx, se você olhar com bons olhos, tanto esse rapaz aqui deu maior que 0, quanto esse, que é o delta. Se você olhar para o teste, diz assim, olha, se você tem um cara que é maior que 0, o fxx, e o delta também é maior que 0, esse ponto é um ponto de mínimo. E, de fato, esse gráfico aqui, gente, é aquele gráfico que eu mostrei nesse instante, aquela paraboloide. Tá? Já sabia, botei um exemplo só para a gente, de fato, verificar. Tá? Vamos fazer só mais um para encerrar a aula de hoje, que pode ficar muito grande. Então, primeira coisa, vamos fazer o gradiente. Então, vou fazer o fx separado aqui. Dá 3x ao quadrado mais 6. Certo? Derivei para x. Derivar para y. Menos 3y ao quadrado mais... Perdão, gente. Quando eu derivei para x aqui ficou 6y, né? Agora eu vou derivar para y que vai ficar 6x. Tá? Então, observe que o que nós temos aqui, para o gradiente ser zero, eu tenho que ter 3x ao quadrado mais 6y. Tem que dar zero. Menos 3y ao quadrado mais 6x também tem que dar zero. Então, eu tenho aqui um sistema que não é linear. Tá? Então, eu tenho um certo trabalho para resolver ele. Então, vamos pensar como é que a gente faria. Então, eu vou isolar aqui o x na equação de baixo. Quanto é que daria o x na equação de baixo? 6x igual a 3y ao quadrado, ou seja, o x é y ao quadrado sobre 2. E aí eu vou jogar na de cima. Então, fica 3y a 4 sobre 4. Eu levei ao quadrado todo mundo. Mais 6y igual a 0. Tá? O zero, o y igual a 0 já é uma solução. Então, vou criar uma página nova aqui só para... Então, vamos lá. Eu fiquei com essa equação. Ó. 3 quartos de y ao quadrado a quarta, perdão, mais 6y igual a 0. O zero já é uma raiz, tá? Y igual a 0 já resolve. Mas a gente também pode olhar assim, ó. 3 quartos de y ao cubo mais 6 igual a 0. Vou passar o 6 para lá, fica menos 6. Vou passar o 3 quartos também. Então, fica assim, ó, menos 24 sobre 3. Então, eu consigo encontrar pelo menos mais um ponto, que é a raiz cúbica disso aí. Tem 3, mas eu só vou saber encontrar esse por causa da minha limitação de encontrar zero de polinômio. E aí a gente retorna para outro problema, que é encontrar o x. Mas o x é quem? É y ao quadrado sobre 2. Então, o x é y ao quadrado sobre 2. Então, o x igual a 0 também já é a resposta.
porque o x pode ser 0, tá? E quem seria o x? Seria, vou até botar assim, ó, 24 sobre 3 elevado a 2 terços. Aqui nós temos uma resposta. Eu tirei o menos porque tem um quadrado, mas você pode até botar assim, tá certo? Então, observe que eu tenho pelo menos 2 pontos críticos aqui. Eu tenho um ponto 0, 0, e tenho esse ponto aí feio, que é menos 24 sobre 3 elevado ao cubo, e menos 24 sobre 3 elevado a 2 terços. Então, esses 2 pontos críticos. Tá? Como é que a gente olharia para saber se esses pontos críticos são máximos, mínimos ou celas? A gente tem que usar aquela outra regra da derivada, né? Então, nós vamos ter que encontrar, por exemplo, fxx é quem? Então, vou derivar de novo o f para x. Fica 6x. Vou até olhar aqui, ó. O fxx é quem? Dá 6x. O fyy dá menos 6y. Certo? O fxy dá 6. Tá? Então, eu não vou nem fazer o fyx, que eu também sei que dá 6. Tá? Então, se eu olhar para o discriminante, o delta vai dar quanto? Fica, perdão, apertei sem querer. Fica menos 36xy menos 6 ao quadrado, ou seja, menos 36. Então, o delta, vou até botar lá na frente, o delta, botar o menos 36 em evidência, fica xy mais 1. Então, pelo menos esse ponto 0 aqui, ó, a gente já consegue caracterizar. Por quê? Porque se a gente olhar para o ponto nele, o f de xx dá 0, mas eu tenho a hessiana negativa. Vou chamar P1. O delta é negativo. Então, pelo menos esse ponto aqui eu já sei que é um ponto de cela. Os outros eu teria que substituir para ver, tá? Mas esse P2 aqui, ele tem cara de que... Vamos tentar substituir o P2, ó. O P2, se eu olhar para o xx dele, o xx dá 6x. O x é negativo, tá? O x é um cara negativo. 6x vai dar negativo. Então, o f de xx no ponto P2 é menor que 0. Beleza, tá? Porque ele é um número negativo, 6 vezes um número negativo dá um número negativo. O discriminante, o delta, no ponto P2, vai ficar quanto? É x vezes y. X é um cara negativo, mas y é positivo, ó, porque tem um quadrado lá em cima. Então, o produto vai ser negativo, tá? O produto x, y é negativo. Isso aqui dá negativo. E ele é bem maior que 1, tá? Só que, então, toda essa expressão aqui, ó, ela fica negativa. Por quê? Porque nós temos um número negativo que é maior que 1. Quando eu multiplico por menos 36, tudo vai ficar positivo. Então, esse delta no P2, ele é positivo. Então, esse cara é um candidato de máximo. Então, observe que é trabalhoso, mas dá para fazer, tá? Às vezes a gente não consegue resolver muito bem os sistemas, mas tá tudo bem. Então, eu vou parar por aqui. Na nossa aula de exercício, a gente faz mais exemplos, tá? Exemplos até melhores, que a gente consiga resolver melhores os sistemas, de forma melhor os sistemas, tá? E até a próxima.